Boa tarde. Estamos aqui para mais um seminário webinar da ABRAP, que hoje vai tratar de assunto relacionado ao SPED, que sempre gera muitas dúvidas em todos. E a gente pode sentir isso, nós já temos mais de 140 pessoas plugadas aqui assistindo a gente hoje, o que mostra o interesse que o assunto realmente tem. E para começar, eu queria chamar então o Roque Muniz, que é presidente da ANSEP. Ele vai falar conosco e depois já partiremos para os outros componentes da mesa. Roque, por favor. Bom, então a gente estava colocando que efetivamente a ANSEP tem esse compromisso, né, com as entidades, no sentido de esclarecer as entidades como é que vai funcionar essa nova regra da Receita Federal. Em função disso, a gente fez vários contatos, como disse, e com relação efetivamente ao e-financeiro. O Clóvis Belbu tinha dito que ele realmente é o responsável pelo SPED, e ficamos então acompanhando junto com a Comissão Técnica da ABRAP e ANSEP, no sentido que a Receita estivesse com a gente para fazer esse trabalho em conjunto e respondesse, de certa forma, as dúvidas que esse pessoal que está plugado aí agora no webinar possam fazer as perguntas que eles acham cabíveis dentro e as dificuldades que eles vão ter. Nós estamos aqui exatamente, ou vamos continuar estando, para responder as dúvidas que esse pessoal vai ter durante a implementação do FD-REINF. E por esse motivo, a gente está fazendo esse webinar e achamos muito oportuno, porque até antes do congresso da ABRAP, eu havia feito contato com o Samuel, e o Samuel, por pouco, ele não foi até o próprio congresso, porque ele ia falar lá no congresso, mais de 4.000 pessoas, seria até mais interessante ele colocar isso na plenária da própria ABRAP. Mas o Samuel, com problema de agenda, ele não pôde comparecer ao congresso, mas se comprometeu. Aí, conversando lá com o Alexandre Ucuri, que é o diretor técnico da comissão da ABRAP, ele conseguiu marcar esse webinar para exatamente estar aqui à disposição da gente, respondendo às dúvidas que vão estar surgindo, naturalmente, com essa quantidade de pessoas que estão aí plugadas. Então, nós temos aqui, e pela ANSEP, nós temos o Edgar, como a Patrícia já falou, e a doutora Patrícia, que é da ABRAP, e a gente está sempre também tirando dúvida com ela a respeito dessas mudanças da Receita Federal, que a gente realmente está aqui nesse webinar hoje. Eu faço a palavra, então, para a doutora Patrícia e depois para o doutor Edgar, que a doutora Patrícia vai conduzir para fazer os questionamentos para o Kluger, que é o representante, o auditor fiscal da Receita Federal. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a presença e a disponibilidade de todos os participantes em dedicar um tempo do seu dia, da sua rotina para tratar desse tema. Certamente a participação de todos é muito bem-vinda e oportuna, especialmente porque nós estamos com uma oportunidade única de reunir representantes tanto do âmbito das entidades fechadas de previdência complementar, mais especificamente aqui o Edgar Grassi, que é uma figura bastante conhecida de todo o sistema. Ele é conselheiro deliberativo da ANSEP e membro da Comissão Técnica de Contabilidade da ABRAP, e vem dispondo, né, sobre esses assuntos relacionados ao SPED nos últimos anos, tanto no âmbito da ABRAP quanto no âmbito da ANSEP. E temos também uma oportunidade única de conhecer uma apresentação institucional por parte da Receita Federal, a partir da presença do auditor fiscal Samuel Kruger, a quem agradecemos a presença, a disponibilidade, a gentileza de tratar com as entidades fechadas de previdência complementar esse tema, que para nós ainda é um tema novo, em termos de contextualização. Todos sabem que essa nova obrigação fiscal que será instituída encontra-se no ambiente do SPED, que é o sistema eletrônico que trouxe um novo paradigma fiscalizatório mediante a Receita Federal por parte da sociedade. E o SPED ele mudou bastante o formato
de relacionamento da sociedade com a Receita Federal e vice-versa, na medida em que nós ultrapassamos um momento em que as informações eram passadas por meio de declarações semestrais, anuais ou mensais, mas sempre com dados que eram selecionados e requeridos para a Receita, e com a chegada do SPED, na medida em que essas novas obrigações no âmbito do SPED são instituídas, nós passamos a ter informações permanentes, muito mais amplas, mais completas, e isso naturalmente propicia uma segurança, ou requer uma segurança maior por parte da Receita, mas especialmente por parte dos contribuintes, das fontes pagadoras, como é o caso dos fundos de pensão. Este é um trabalho que se sequencia a partir de outros debates. Nós já vivenciamos no âmbito do sistema outros encontros sobre a FD Contribuições, anos atrás, quando ela foi instituída, e as suas adequações no âmbito do PIS e COFINS das entidades fechadas, com planificação contábil própria, com base de cálculo própria, no âmbito da tributação propriamente dita. Falamos depois do ECF, ECD, mais recentemente da E-Financeira, que também gerou uma série de outras preocupações e responsabilidades por parte das entidades. E, de um modo geral, a importância do compliance, né? Uma informação que fica bastante relevante para todo o sistema e para todos os contribuintes, a sociedade de um modo geral, a importância do cuidado das informações e de como elas são tratadas, para que haja realmente uma completude aí no cumprimento das obrigações fiscais perante a Receita. Então, sem maiores delongas, nós vamos ter uma apresentação breve por parte do Edgar a respeito desse assunto, e em seguida vamos passar a palavra para o auditor fiscal Samuel Kruger, para que ele faça, então, a apresentação institucional, trate um pouco de qual é a ideia, qual que é o intuito da Receita, em que medida o FD-REINF se enquadra juntamente às outras obrigações fiscais já instituídas. Então, por favor, Edgar, à vontade para as palavras. Ok, obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Obrigado, ABRAP, obrigado, ANSEP, pelo convite, por estar aqui nesse webinar. É um prazer, Kruger, conhecê-lo. Na verdade, o SPED a gente vem já trabalhando entre ANSEP, ABRAP e Receita Federal já há uns 3 anos, né, Patrícia? A gente vem nesse processo já de reuniões em conjunta com a Receita, só para dar um pouquinho só desse histórico para o Kruger, que a gente está se conhecendo agora. A gente já vem de reuniões conjuntas com a Receita, já tratando de SPED, um processo de 3 anos. A gente começou com a nossa FD Contribuições, FD de PIS e COFINS. Depois a gente passou com um processo de ECD, um processo de ECF. O último a gente veio com um processo de E-Financeiro, e agora a gente está começando com o nosso FD-RINF, e agora vai passar também com E-Social. A gente está verificando que agora a gente está fechando um ciclo, né? Fechando esse ciclo, a gente vê que a FD-RINF e o E-Social, na verdade, é a cereja do bolo, é o que vai fechar o ciclo do SPED, é o que vai envolver, na verdade, toda a parte tributária, a parte do E-Social, a parte que envolve parte de CLT, parte trabalhista, e a parte da FD-RINF, que vai envolver toda a parte de prestação de serviço. Parte CLT, a gente sabe que envolve não só parte de Receita Federal, envolve mais parte de outros órgãos, envolve mais parte também Caixa Econômica, Ministério do Trabalho. Então, a Receita tem mais uns outros entes envolvidos. E a parte da FD-RINF, sim, é mais voltado mais para a Receita. Então, a Receita tem mais um trabalho focado nela aqui. Saiu praticamente há 2 dias uma versão beta do layout, então a Receita tem uma preocupação muito forte nesse FD-RINF. Então, mesmo sem ter um prazo já certo de quando vai ser a primeira entrega, a Receita já está divulgando o layout, já o mercado já se preocupando em trabalhar sistema, em trabalhar forma de divulgação, trabalhar forma de entrega, já para estar tendo já um preparo já interno de como está se desenvolvendo, preparar arquivos de envios, para estar municiando suas equipes de sistema para envio dessas informações. Então, a Receita está se mostrando preocupada com essas informações e já começando a mostrar para o mercado, olha, se preparem que a gente vai estar mostrando, a gente quer receber esses dados. Eu não vou aqui roubar muito tempo do Kruger, que na verdade é a pessoa que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir da Receita mesmo, a gente quer tirar muitas dúvidas da Receita. A gente quer, na verdade,
ouvi muito da Receita, porque nós, como fundos de pensão, a gente é um mercado que a gente é muito específico. A gente gosta muito de ouvir a Receita, e a partir do momento que a gente escuta da Receita, a gente quer participar e quer mostrar a nossa particularidade para a Receita, e conforme a gente mostra a nossa particularidade, nosso intuito é ajudar. Nosso intuito é mostrar essa particularidade, ajudar a Receita e entregar a Receita aquilo que a Receita, na verdade, quer receber. E a forma de a gente ajudar a Receita é ajuda a Receita e ajuda nossos órgãos. E através disso, depois, aí a ABRAP, a ANSEP, através de treinamentos e seminários, a gente consolida as informações e consegue entregar a Receita uma informação com qualidade e única. Então, Kruger, por favor, fique à vontade e a gente está aqui para ajudar a Receita Federal. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Samuel Kruger, auditor fiscal da Receita. Estou aqui em nome da Receita, ok? Atendendo a um dos objetivos institucionais da Receita, que é a educação fiscal, né? Que no caso aqui, a divulgação de um projeto tributário, né? De simplificação, ok? É uma escrituração, né? EFD, Escrituração Fiscal Digital, REINF, quer dizer, retenções e informações de contribuição previdenciária, né? É uma escrituração irmã do E-Social, que já é bastante difundido, leva a mesma arquitetura, né? mesmo modelo, inclusive a própria estrutura de dados, né? Herdou do E-Social, não é certo? E, na verdade, a escrituração ela se soma ao E-Social para substituir 4 grandes declarações impostas hoje aos contribuintes. Tá? Pela Receita Federal nós temos a DIRF. Então, nós temos... Eu até esqueci, eu contei quantos códigos de imposto da DIRF tinha. Deve ter uns 60. Acho que é mais de 60. Esses códigos... O que é relacionado, todos aqueles que são relacionados à área trabalhista, remuneração, trabalhadores, vão para o E-Social. E todos os demais, alguns inclusive vão estar com uma perninha no outro, né? Então todos os demais estarão na IFD REINF, tá? Então eu falei de 4 declarações, né? Eu falei da DIRF, a primeira, a segunda, a GFIP, que hoje ela é administrada pela Caixa Econômica Federal. A Receita Federal é uma das usuárias, né, da GFIP, né, na apuração da contribuição previdenciária. A própria Caixa é usuária com relação ao FGTS, né? E a terceira obrigação e a quarta são obrigações instituídas pelo Ministério do Trabalho e são mais relacionadas ao emprego, tá? Que é a GFIP e a RAIS, né? Essas declarações elas também serão substituídas, não exatamente pela REINF, né? Nesse caso, mas pelo E-Social. Okay? Então, o objetivo, na verdade, é trocar essas 4 por uma única, né? Ou, na verdade, era única, né? Nós separamos, estava tudo no E-Social inicialmente, tá? Então, nós separamos aquelas informações que não são de natureza trabalhista, né? E criamos a IFD REINF. Eu até exagero um pouco, dizendo que nós vamos trocar todas essas 4 por nenhuma. Esse é o efeito prático que nós queremos dar para o usuário final, tá? Por que eu digo isso? Hoje, para que se cumpra as obrigações dessas 4, né, nós temos, vou repetir, DIRF, GFIP, RAIS e CAGED. Tá? E tem outras, tá? Tem livro de ponto, livro de registro de empregados, carteira de trabalho, termo de seguro-desemprego, CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Tem uma série de obrigações que elas também serão substituídas por essas 2, ok? Mas por que eu digo que o efeito prático é substituir todas elas por nenhuma? Porque, na verdade, o sistema de prestação da informação, ela passa a ser integrado diretamente, o próprio sistema integrado diretamente aos servidores da REINF e do E-Social. Hoje, como é a sistemática hoje?
para que se cumpra as obrigações, há necessidade de se, lá no site da Receita Federal, baixar um programa gerador da DIRF. Lá no site do Ministério do Trabalho, baixaram um programa gerador de declaração da RAIS e outro do CAGED. Já são 3. Né? No site da Caixa, baixar e instalar o programa gerador da GFIP, né? Que é o CFIP, certo? Ou seja, 4 programas instalados na máquina do contribuinte para que ele possa cumprir as suas obrigações tributárias, todas elas relacionadas assim Quando eu falo da área trabalhista, fica isso muito mais visível, a simplificação. A área trabalhista, então, hoje 4 declarações, e eu digo que passa a ser, assim, o efeito prático sendo substituída por nenhuma. Por quê? O próprio aplicativo do contribuinte, o sistema de folha de pagamento, por exemplo, né? Que ele já é alimentado naturalmente pelos empregadores, né, pelos contribuintes, para controle administrativo, gerencial, né? Ele já precisa. Então, esse próprio aplicativo é que vai fazer a integração, né, com os servidores da Receita Federal, do E-Social, da IFD-REINF, tá certo? O próprio aplicativo, então, gera os arquivos, transmite, e eles têm uma forma de comunicação entre esses 2 sistemas, né? De transmissão, verificação da recepção, e controle depois dos recibos de entrega, né? Que é o que garante o cumprimento da obrigação acessória, ok? Então, por que eu digo que ele trocou todos por nenhum? Hoje você não precisa baixar site nenhum, vai no futuro, né? Hora que for implantado, ok? O seu próprio sistema, você já alimentando naturalmente, vai fazer toda a integração, inclusive o controle dos recibos de entrega, tá certo? E sem a necessidade de nenhum programa gerador de declaração. Tá? Então, por isso que o efeito prático o que o contribuinte precisa fazer? Alimentar o sistema dele. Então, o primeiro recado que eu já dou, né, para os ouvintes, né, para vocês, é que estejam preparados, né, ou se preparem para que o sistema de vocês possa fazer essa integração de uma forma amigável para o usuário final, tá certo? E isso, na verdade, é um trabalho mais voltado aos desenvolvedores de TI. Na área do E-Social, as empresas de TI que atuam nessa área, elas, na verdade, já estão assim, muito preocupadas, já estão trabalhando bastante com muito afinco. A REINF, eu acho que ela vai começar agora, porque ela ainda não foi tão divulgada. A gente já tem falado assim, muito, né, sobre a IFD-REINF, mas a grande divulgação que ocorreu até o momento foi realmente relacionada ao E-Social. Então, as empresas desenvolvedoras de softwares ligados, né, à área de recursos humanos, elas estão assim torcendo porque o social entre o mais rápido possível, que assim elas conseguem colocar o sistema delas já no mercado, porque esse é o sentimento que eu tenho hoje, tá certo? Em termos de preparo dessas empresas para o início do E-Social. Eu acredito que a mesma coisa vai ocorrer também com a IFD-REINF. Ok? O que é a IFD-REINF? É uma escrituração fiscal, né? Que ela, na verdade, faz parte do SPED. O SPED é um conjunto maior, né, de escriturações fiscais, onde nós já temos lá a escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital, né? Nós temos a nota fiscal eletrônica, temos EFD financeira, como até já foi dito aqui, EFD contribuições. Nós vamos aumentar esse leque com mais o E-Social e também a IFD-REINF. Gente, eu sempre vou falar muito do E-Social, bastante. Por quê? Porque essas 2 escriturações andarão juntas. Inclusive, desculpe o seu nome, o doutor Edgar, ele mencionou que ainda não existe, inclusive não tem nenhum cronograma de implantação.
Na verdade, não tem oficialmente, mas operacionalmente o E-Social não entra se a FDREINF não entrar. Então, ambos entrarão juntos. Tá? Essa é uma informação muito importante. Nós, assim que nós tivermos os layouts definitivos, né, da FDREINF, estamos trabalhando já para fazer as depurações finais. Aí nós faremos a publicação oficial, né, e já com essa publicação oficial, o cronograma que deve ser igual ao do E-Social. Ok? Bom, vou fazer também um paralelo com o E-Social. Nas palestras de E-Social eu sempre falo de eventos, né? O E-Social ele trabalha com eventos e a FDREINF também trabalha com eventos. O que é evento? Evento, se olharmos ao dicionário, é um acontecimento, é um fato, certo? Agora, um fato por si só não é um evento da REINF nem do E-Social. Um fato jurídico, o que é um fato jurídico? É um fato previsto em alguma legislação que disciplina o conteúdo tanto do E-Social quanto da FDREINF. Então, o fato previsto nessa legislação torna-se um fato jurídico, né? E pelo fato de estar nessa legislação, que é a legislação trabalhista, a legislação tributária do imposto de renda, PIS/COFINS, tá certo? Então, essa legislação determina que determinados fatos jurídicos sejam informados ao governo federal através dessas escriturações que estão sendo criadas, E-Social e FDREINF. Tá. Se é um fato jurídico, então, previsto nessa legislação, estamos tratando isso de eventos da FDREINF, assim como nós temos também eventos do E-Social. Ok? Nós temos, gente, eu não contei, tá? Diversos eventos, né? Da FDREINF, nós, inclusive classificamos eles em eventos de tabelas, eventos periódicos e eventos de controle. Tá? Eu vou falar um pouquinho dos eventos, que na verdade é a essência da escrituração FDREINF, ok? E aí eu vou aos poucos também, porque aqui não existe um sistema de apresentação, senão eu poderia estar exibindo os slides aqui, talvez nesse ponto seria interessante, mas depois eu até preparei aqui, depois eu posso disponibilizar essa apresentação para os senhores, ok? Então, o primeiro evento, né, que o contribuinte deve informar, deve prestar ao governo, nós, inclusive, já tem até um códigozinho dele, que é o R1000. Para os conhecedores do E-Social, nós temos o S1000, até a nomenclatura, a numeração dos eventos do E-Social já ficou assim bastante difundido, está muito conhecido. Aos poucos agora a gente vai também fazer o mesmo com a FDREINF. Até a nomenclatura que nós demos para os eventos da FDREINF são muito similares ao do E-Social. Tá? Então nós temos o primeiro evento, que é o R1000, que é informações do contribuinte. Tá? Nesse evento ele faz, na verdade, com o cadastramento dele no sistema da FDREINF. Ele é o primeiro evento e ele sem ele não há possibilidade de se enviar nenhuma outra informação para o ambiente lá da FDREINF. Okay? Eu gostaria também antes de aprofundar, falar um pouquinho sobre essa questão dos eventos, que a gente sempre fala muito a simplificação, mas nós temos lá no E-Social 40 eventos. Alguém pode perguntar, mas simplificação e 40 eventos, né? E FDREINF, simplificação e, sei lá, 20 eventos? Onde está a simplificação disso? Gente, a consolidação, as obrigações tributárias hoje, elas são consolidadas, uma informação única
que é normalmente transmitida no mês seguinte, né? Algumas no começo do mês seguinte, outras, né, tem um prazo um pouco maior. Mas qual é o papel do sistema de informática da empresa para fazer a prestação dessa informação no formato atual? Ele precisa represar as informações em algum lugar, consolidar num arquivo só e transmitir. Agora, por que o E-Social tem tantos eventos? Porque não existe esse represamento. Não existe. A informação é gerada, transmite. Você não precisa consolidar para no final do mês mandar de uma vez só. Vou dar um exemplo. Informação do contribuinte. Toda declaração atual hoje tem isso. Toda. Olha a redundância que esse modelo atual gera. Nós temos eu citei agora há pouco 4 declarações, tá certo? GFIP, RAIS, DIRF e CAGED. Todas elas são entregues mensalmente com informações do contribuinte no cabeçalho. Todas elas. Informação que se repete 12 vezes no ano, são 12 meses, vezes 4 declarações, quanto que dá? 36 vezes. 48. Errei a conta. 48 vezes. O modelo que estamos propondo. R1000, informações do contribuinte, é um evento. Transmite-se uma vez. Nunca mais, se não tiver mais nenhuma mudança. Alterou alguma coisa, aí sim, envia-se apenas para renovar a informação com as alterações propostas. Tá? Então, eu estou aqui, na verdade, explicando aos senhores que a simplificação de fato existe, né? Mesmo com esse número elevado de eventos, porque as informações são prestadas pela sua natureza, né? Sem necessidade de consolidação. Muitas vezes, nas declarações atuais, há necessidade, inclusive, de se consolidar 2, 3 sistemas. É o caso da GFIP hoje. Lá tem informação que é gerada no RH. Lá tem informação que é gerada comercialização da produção rural. Que setor que cuida dele? RH não é. RH não é. Vejam que o setor que adquire comercialização de produção rural precisa bolar um arquivo, alguma coisa lá, mandar para o setor de RH, que normalmente é o responsável pelo envio da GFIP. Ele é que tem que consolidar e fazer a transmissão. Com esse modelo, o setor que é o responsável pela aquisição de produção rural, que é uma das informações que hoje estão na GFIP, que essa irá para o E-Social, o próprio setor gera teu arquivinho, informa. Vejam a vantagem de dividir as informações pela sua natureza. Tá? Eu além de ter a informação, a possibilidade de transmitir a informação no momento do seu nascedouro, eu ainda possibilito que ela seja transmitida de forma descentralizada, cada setor que tem a sua informação podendo ser transmitida pelo próprio setor. Ok? Então, voltando ao nosso R1000, que é o Informações do Contribuinte, né? Lá vai ter informações básicas de identificação do contribuinte, endereço, dados de contato, ok? Depois nós temos um outro evento que é informações de processos, processos administrativos e judiciais. Estamos ainda falando, acho que eu não comentei ainda, nós estamos falando dos eventos de tabelas, ok? Tabelas são informações que você presta uma vez e elas, na verdade, são utilizadas em outros eventos diversas vezes. Por exemplo, você tem lá, eu gosto muito de dar o exemplo de rubrica de folha de pagamento. A rubrica salário, por exemplo, você presta ela uma vez, informa ela uma vez, e se a empresa tem 10.000 funcionários, aquela rubrica é utilizada 10.000 vezes, sem se repetir todo o detalhamento dela, apenas fazendo uma referência a código. Por isso que nós temos
esses eventos de tabelas. E adianto também aos senhores que todos os sistemas de informática trabalham com tabelas. Todos eles. Isso aí já é arquitetura. Aliás, o E-Social e a EFD-REINF, ele está arquitetado para que, de acordo com o sistema de informática. Ok? Então, continuando o nosso segundo evento, que é o evento de tabelas, tabela de processos administrativos judiciais. Neste evento, o empregador, o contribuinte, deverá transmitir as informações de processos relativos a matérias que ele faz contestações judiciais. Eu não vou recolher determinado tributo em função de um processo que eu tenho contra a Fazenda Nacional, né, com decisão já, ok? Então, informa-se, presta-se essa informação através da tabela de processos, né? E depois, lá no momento de fazer a prestação da informação da obrigação principal, aí referencia-se a essa tabela de processo. Aí nós temos lá alguns exemplos que eu até anotei aqui, né? Por exemplo, contratação de prestadores de serviços, né? Existe uma retenção de 11%. Teremos isso na EFD-REINF. Eu creio que essa bastante afeta as empresas associadas, né, do setor, que é Entidades fechadas. Entidade fechada, né, de previdência. Ok? Então, eu creio que essa informação é bastante afeta, né? Não sei se existe, me parece, né, que existe uma grande massa de processos judiciais contestando esses tributos, contribuição, mais por lado do prestador de serviço, ok? Ele presta serviço para um contratante. Esse contratante, por lei, é obrigado a reter 11% a título de contribuição previdenciária. Então, existem algumas prestadoras que não se acham no direito, né, em virtude de um processo que existe contra a Fazenda Nacional, de não sofrer a retenção. Então, neste caso, informa-se através dessa tabela de processos, né, processo que vai suportar a não retenção de contribuição nesse caso. Tá? Temos também para patrocínios e associações esportivas todo o teor da EFD-REINF e também do E-Social, que gere obrigação principal tributária. É possível se prestar informação de processo e não fazer o recolhimento. Isso é uma grande novidade com relação às obrigações atuais. Tá? Nas obrigações atuais, o contribuinte simplesmente ele não tem como informar o processo, ele só informa que ele não recolhe, ou não põe como base de cálculo algum determinado valor. Por quê? Ele tem o processo lá guardadinho na gaveta dele. Aqui não, como é tudo online, ele diz que não é base de cálculo algum valor, por exemplo, né? E suporta isto com o processo. Olha, isso não vou recolher em função da obtenção de uma decisão favorável. Ok? Nós entramos aí já, eu esgoto, só tem 2 eventos de tabelas. É bem diferente do E-Social. O E-Social tem, não me recordo agora, uns 8, tá? Nós temos, inclusive, lá um evento lá chamado de estabelecimentos. Aqui nós não temos na EFD-REINF. Nós só temos as informações do empregador e só temos processos. Por exemplo, eu não preciso de estabelecimentos dentro da REINF. Por quê? Não é que eu, Receita, não vou validar. Se você informar, né, na escrituração fiscal, você informar, né, um determinado estabelecimento, eu vou fazer essa validação diretamente no cadastro CNPJ. Então, eu não preciso replicar aqui, né, porque eu não tenho nada que que seja necessário tratar aqui. Ao contrário do E-Social, eu tinha algumas situações que eu não conseguia validar diretamente nos cadastros corporativos da Receita. Tá? Então, aqui da EFD-REINF ficou bastante limpo. Então, depois desses 2 eventos de tabelas, eu já entro nos eventos periódicos. Por que periódicos? Periodicamente eles ocorrem.
O decorrer do tempo é que define a ocorrência. Então, fechou o mês, eu tenho obrigações a prestar. Por isso, o nome eventos periódicos. Tá? Dentre esses eventos periódicos, nós temos retenção de contribuição previdenciária, né, efetuadas pelo tomador de serviço. Eu acredito que os senhores terão bastantes informações dessa natureza para serem prestadas. Tá? Então, contratou uma empresa de vigilância, por exemplo, uma empresa de serviço de limpeza. Nós temos elencado na legislação alguns tipos de serviços, né, em que o prestador, aliás, o tomador, ao fazer o pagamento do valor daquele serviço ao prestador, faz a retenção e recolhe diretamente aos cofres públicos. Okay? Então, nós temos tanto lado, são dois lados que vão informar a mesma coisa. Tá? Um é o tomador de serviços, ele faz a retenção e presta a informação tanto do valor do serviço como da retenção efetuada. E o prestador, por seu turno, também fará o mesmo. Ele fala, prestei serviços para o contratante fulano de tal, né? E ele me reteve tanto. Então vejam que a mesma informação será prestada de ambos os lados. Existe hoje uma grande sonegação nessa parte. Então, por isso que esse controle ele está sendo um pouco aprimorado na questão para se evitar a sonegação. E sabemos que a sonegação não é algo saudável, inclusive para o mercado. Isso distorce. Aquele que não contribui adequadamente, ele tem vantagens comerciais. É uma vantagem indevida, mas tem. Né? E aquele que trabalha certinho, lá cumpre com a sua obrigação certinha, acaba sendo prejudicado. Então, esse setor de prestação de serviço, ele realmente tem um tratamento especial, justamente para que não haja essa sonegação a nível... Né? Isso já ocorre com essa retenção dos 11. Ok? Então, falei de dois eventos periódicos já. Um é serviços prestados informados pelo contratante, serviços prestados informados pelo próprio prestador. Tá? Depois nós temos, na sequência, recursos recebidos por associação desportiva que mantenha a equipe de futebol profissional. Tá? E também é bem específico. Acho que eu posso ir um pouco mais rápido. Só deixo a mensagem aqui de que é só futebol profissional, né? Não vamos botar o Corinthians aí no meio disso. Vai dar as conexões aqui. Deixou o Edgar aí. Depois nós temos, por um lado, eu falei dos recursos recebidos por associação desportiva e também, tal como eu falei da prestação de serviço, nós temos também os recursos repassados. Então, a associação desportiva presta informação e a empresa, que pode ser um fundo de pensão, por que não? Vocês não podem ser patrocinadores de um time de futebol? Acho que a rigor seria, uma vedação. Se for, então você também terá IFD-REINF com relação a esse assunto, ok? Você teria que prestar informação aqui sobre os recursos que foram repassados. É só a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional. Só. Associação desportiva de natação. Não. Tá? A legislação é bem clara com relação a isso. Então, patrocínios, licenciamento de marcas e símbolos, publicidade, propaganda, transmissão de espetáculos. Ok? Aí passamos para o terceiro. Falei de dois já, agora para o terceiro. Comercialização da produção por produção rural PJ. Eu acho que também não é bem o nosso público, que é mais fundo de pensão. Esse público aqui é o quê? As agroindústrias, os produtores rurais, né? Pessoa jurídica, tá? Quando a gente fala de pessoa física, está lá no E-Social. Na sequência, nós temos a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB. Hoje está na EFD
Contribuições, ela vai ser migrada da EFD Contribuições, passa então a fazer parte da EFD Reinf. Depois nós temos retenções na fonte, imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, COFINS, PIS, PASEP, né, sobre pagamentos, né, diversos. Então tem as informações das notas fiscais, inclusive. Quando eu falei lá nos primeiros eventos, lá, prestação de serviço, tomador de serviço, também tem a informação das notas fiscais. Acho que eu não comentei lá, eu completo aqui, ok? São hoje informações prestadas na DIRF, né, exceto aquelas, e elas estão indo para o E-Social, exceto aquelas não vinculadas ao trabalho. Tá? Então, quando eu falo de retenção na fonte de imposto de renda, por exemplo, imposto de renda eu tenho tanto informações que vão para o E-Social, como essas que estão indo para a Reinf, ok? Então, quando falamos de imposto de renda retido sobre salário, E-Social, imposto de renda retido sobre o pagamento de um aluguel, o fundo de pensão tem um prédio alugado, paga para uma pessoa física ou até jurídica, faz a retenção, Reinf, ok? Nós temos ainda um evento também muito... Eu falo de todos assim, os que não são assim ligados à área eu passo rápido, mas temos um outro evento também que é Receita de Espetáculos Desportivos. Ou seja, é aquela receita oferida pelos clubes, né, na realização de um jogo de futebol. Então, sobre aquela receita existe uma contribuição previdenciária que também será recolhida pela EFD Reinf. Gente, eu falei então dos eventos de tabelas, falei dos eventos periódicos, já elenquei todos. Vejam que é tudo muito simples, não há complicação. Eu costumo dizer em minhas palestras, inclusive, que eu chego sempre para tranquilizá-los, porque não há complicações. Aliás, a gente começa a simplificar. Inclusive, eu aproveito o espaço aqui para os senhores, para nos auxiliar o desenvolvimento do projeto. Hoje, a GFIP não atende 100% dos casos previstos na legislação. Às vezes o contribuinte tem que fazer uma ginástica para informar determinada coisa e tem coisa que não informa, não dá. O E-Social e a EFD Reinf está sendo construído em colaboração com diversos setores da sociedade. Tá? Nós temos empresas que participam num projeto piloto, as maiores empresas do país inclusive estão lá. Receio eu até que tem algum dos senhores aí conosco, não sei se tem algum fundo de pensão lá. É área financeira, não é? Ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas pode ser vinculado ao Bradesco, por exemplo? Não. Ao Banco do Brasil? Não. Podem eles Nada. patrocinar um plano de previdência para os seus empregados. Tá, Isso mas sim. não necessariamente. Tá, então. Não necessariamente, Não necessariamente. com Fundo de pensão, realmente, não tem nada a ver. Acho que eu viajei na maionese aqui. Não. Mas o que eu quero mencionar é o seguinte. As portas estão abertas, inclusive, para a ABRAP, né, para que possa participar conjuntamente conosco no desenvolvimento desses dois grandes projetos, tá, que é a E-Social e a EFD Reinf. Pode ser que os senhores já fizeram lá o download dos layouts e começa lá a fazer avaliação. Mas a situação tal não está prevista aqui. Nós temos esse canal, deixamos aberto para que os senhores possam nos apresentar essas situações. Se for o caso, nós esclarecermos que já existe a solução, ou até dizermos, não, realmente não está previsto, nós precisamos alterar esses layouts de forma que seja prevista essa situação inicialmente não prevista. Tá? Então, eu deixo esse caminho aberto. Vejam que eu já terminei. Se fosse de E-Social, eu ia falar, já terminei os assuntos principais de EFD Reinf. Obviamente,
sem entrar nos pormenores. Se a gente for falar só de imposto de renda, são 60 códigos de imposto de renda. Mas eu também não tenho aqui a pretensão de esgotá-los, que também não tenho esse conhecimento tão aprofundado assim. Okay? Porque a especialidade é muito grande quando se começa a funilar os assuntos. Muito grande. Tá? Então, de formas gerais, essas são as informações que devem ser prestadas. Por fim, então, restam alguns outros eventos, que são eventos de controle. Nós chamamos de eventos de controle. Tá? Um deles é o R2098, que faz par com S2098 do E-Social. É a reabertura dos eventos periódicos. Vocês vejam que eu falei de eventos periódicos, mas não disse abertura. Em nenhum momento eu disse abertura. Né? Mas existe um de reabertura. Este de reabertura, na verdade, ele serve para reabrir um movimento mensal que foi fechado. E aí eu explico fechamento. E abertura também, que não existe. Tá? Presume-se aberto o movimento do mês logo no primeiro dia, no seu primeiro dia. Então eu não preciso de um evento dizendo está aberto o movimento. Tá? Presume-se aberto. Por isso que eu não tenho um evento de abertura. Tá? Agora, para eu fazer o fechamento mensal, tá? Das contribuições a serem recolhidas, eu preciso fazer um fechamento. Ok? Então, a partir do momento que eu faço um fechamento, eu faço a apuração da contribuição previdenciária que deve ser recolhida. E, uma vez fechado o movimento, se eu precisar retificar, corrigir alguma coisa, alguma informação, aí sim eu uso esse evento que eu acabei de citar, que é o de reabertura. Ok? Bom, aí eu já falei também do evento de fechamento, que eu preciso fechar um movimento para fazer a apuração da contribuição de um determinado mês. Ok? Já falei então também do fechamento. Depois nós temos um outro evento, que é o de solicitação de totalização de base de tributos. Também faz o seu parzinho lá com um evento semelhante lá no E-Social. Ele serve a quê? Durante a prestação das informações, se você quiser saber um subtotal, né, ou quiser saber o que você já prestou de informações, mandar lá, ó, eu quero um subtotal do que eu devo, por exemplo. Você pode fazer uma solicitação de totalização de base. Ou então, você fechou o movimento. Está fechado, já prestou todas as informações. Esse evento de totalização, ele essa solicitação é mediante, né? Eu antecipei um pouquinho. Essa solicitação de totalizações é um evento provocado por vocês, onde vocês vão obter depois, posteriormente, informações de bases de cálculo, totalizadores e de contribuição previdenciária. Tá? E, aliás, eu aproveito também para dizer que sempre quando a gente fala assim de apuração de tributos, né, inicialmente, depois com geração, inclusive, de guia de recolhimento, a gente está falando de contribuição previdenciária, ok? Os demais tributos, eles serão informados, porém, eles, por exemplo, não farão parte desse fechamento, né? Não farão parte inicialmente, porque nós vamos colocar um pouquinho de cada vez. Tá? A ideia, nesse primeiro momento, é substituir o que está na GFIP, o que nós temos na GFIP hoje é só contribuição previdenciária, né? E por seu turno lá, Caixa Econômica, FGTS, não temos os demais tributos. Então, nesse fechamento, ok? Eles já estarão aqui previstos, né? E numa segunda etapa, nós incluiremos ele, inclusive para a geração de guias mais modernas, né? Se puder tempo eu falo um pouquinho de guias também. Bom, falei da solicitação e falei de informações de bases, de totalizadores. Quando eu fecho o movimento do mês, a minha obrigação fechou, está cumprida, eu, Receita, gero para os senhores um evento com todas as bases, né, os tributos envolvidos, esse contribuição previdenciária nessa primeira etapa, tá certo? Com as informações consolidadas
né, dos valores a serem recolhidos, das bases de cálculo e tudo mais. E faltou um evento final, que é um evento exclusão de eventos. Ele serve para que eu exclua um evento enviado anteriormente, né, se eu não era para ter enviado, enviei por engano. É diferente de fazer retificação. Eu creio que os senhores sejam contadores, sejam, né, RH, acho que conhecem bem o conceito de retificação. Esse exclusão de eventos é algo novo, foi criado com o E-Social e a IFD-REINF. Ele não deve ser utilizado para retificação, porque senão você perde a data, né? Vou dar um exemplo. Você mandou um evento no dia 7, que era o último dia para você mandar. Cumpriu os prazos regulamentares. Só que você errou o evento. Tem alguma inconsistência nele que você precisa corrigir. Você não vai usar esse evento de exclusão de evento, senão você perde aquele prazo. Você estava no prazo. Dia 7 você mandou. Então o que você precisa fazer? Prestar nova informação num evento de retificação. Ok? Então a exclusão de eventos é para o caso em que o evento foi mandado, foi enviado acidentalmente. Um erro. Como eu já disse aos senhores, E-Social vai entrar em produção, vai se tornar exigível, REINF vem em paralelo. Quais são as datas hoje previstas para o E-Social e que nós adotaremos para a IFD-REINF? Julho de 2017 já estará à disposição dos senhores, né, no nosso cronograma, um ambiente de produção restrito. O que quer dizer isso? Um ambiente de testes. Todo o sistema IFD-REINF E-Social, ele tem informática muito pesada. O desenvolvimento da informática pelos contribuintes vai ser muito forte, muito pesado. E eles precisam de um ambiente para testar as suas aplicações. Será através desse ambiente. Faz o seu evento, transmite para esse ambiente, né, esse ambiente de testes. O ambiente de testes vai lhe retornar as respostas, ou um recibo, ou uma mensagem de erro que o evento foi recusado, certo? Ou seja, a ideia é fazer um ambiente similar ao ambiente de produção, para que as empresas tenham a oportunidade de testar os seus sistemas antes da efetiva entrada em vigência. Ok? Bom, então em julho de 2017 entra esse ambiente. Em janeiro de 2018, primeiro lote de contribuintes, né, com a obrigatoriedade. Esse lote seriam só apenas os contribuintes cujo faturamento em 2016 seja superior a 78 milhões de reais. Tá? Essa definição já está para quem quiser se aprofundar. No site do E-Social, esocial.gov.br, existe uma resolução do Comitê Diretivo, se eu não me engano é de número 2, que estabelece esses parâmetros aqui, tá? Inclusive essas datas aqui que eu estou passando aos senhores, tá? Na verdade, eu estou me baseando lá. Os demais contribuintes... Bom, esse janeiro de 2018, então, os contribuintes cujo faturamento sejam superior a 78 milhões em 2016. Os demais contribuintes, né, em julho de 2018. Ok? Eu cito alguns pontos de atenção nos preparativos dos contribuintes para a IFD-REINF, para o E-Social, inclusive. Tá? Gente, isso não é responsabilidade, não deve, tá? Isso já é uma sugestão, não deve ser encarado isso como a solução de um departamento da empresa. Não, a contabilidade é a responsável pela IFD-REINF. Ela que vai desenvolver tudo. Gente, isso é um grande erro se a empresa fizer isso. Tá? Por quê? Porque existem outras áreas da empresa, né, que vão também prestar informações. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é só um alerta
e para que as empresas direcionem adequadamente, não haja conflito de interesses internos. A contabilidade vai fazer a parte dela. E a parte que é do setor de contratos, por exemplo, não sei, cada empresa vai ter que fazer um mapeamento muito, né, das suas atividades, para identificar em quais setores estão as informações que devem ser prestadas. Tá? E isso vale por E-Social também. Eu acredito que deva ser até um projeto só dentro da empresa, tá? Envolvendo o E-Social e EFD-REINF. Ou então, integrados, né? Integrados. Ok? Por quê? Porque as informações são originadas em diversos setores, tá? Esse acho que é o principal que eu trago aqui para vocês, para que a preparação de vocês seja adequada. Agora, é importante também conhecer o usuário, né, aquele que vai ficar lá na frente do computador. Ele precisa ser treinado, ele não precisa decorar os layouts, mas ele precisa saber lê-los. Por quê? Vamos supor que lá, o último dia de prazo regulamentar, para a obrigação não ficar vencida, né? Ele tenta transmitir lá um evento, tal, e chega um erro para ele. Evento recusado, não foi aceito. Ele vai ligar para o informática. Informática vai falar, eu fiz o sistema, o resto é com você. E aí, como é que ele resolve? Ele precisa saber o porquê que o evento está sendo recusado. E ele mesmo tentar resolver isso. Às vezes é um campinho que era obrigatório e ele, esqueci desse campinho. Se ele sabe ler os layouts, né, eles vê as regras de validação daquelas informações, conserta e vai. Né? E aí a empresa estará numa boa posição com o seu... Né? Isso é compliance. Né? Isso aqui não dá para eu passar para eles falando, mas é um gráfico. Eu vou transmitir depois. Depois eu transmito. Eu ia falar para os senhores aqui, depois eu passo o slide, né? Eu disse que não dá, mas eu vou tentar. Que, na verdade, o E-Social e a EFD-REINF, eles são escriturações administradas, aliás, o E-Social é administrado por 4 órgãos independentes, né? E, na verdade, e a EFD-REINF, por seu turno também, na verdade, eles são, assim, fontes de informações para os órgãos que vão recebê-las, tá? Esses órgãos, Receita Federal, Caixa, o INSS, Ministério do Trabalho, eles vão pegar essas informações, vão tratar em seus sistemas, certo? E dar o destino necessário. No caso da Receita Federal do Brasil, o que ela vai fazer com as informações recebidas? Compor o crédito tributário, tá? Fazer as apurações, o valor que deve ser pago. Será criado uma obrigação chamada DCTF Web, e eu não quero que os senhores tenham isso como uma obrigação a mais, porque, na verdade, isso será um mero... essa DCTF Web, na verdade, ele é uma continuidade tanto do E-Social quanto da EFD-REINF. Ele será alimentado automaticamente pelas informações prestadas no E-Social e na EFD-REINF, tá certo? E ali vai ser feita então, a apuração do valor devido. Então, para que serve DCTF Web? Para que você tenha a possibilidade de, daquele ambiente, fazer a geração das guias de recolhimento automaticamente, tá? Ou interagir com outras áreas internas da Receita Federal relacionadas à administração do crédito tributário. Por exemplo, você fez um parcelamento e você quer aproveitar aquele parcelamento naquela informação que você está prestando naquele momento. Ou seja, você está usando um parcelamento já feito, né, para amenizar, né? Fugiu o termo aqui. Diminuir o valor da sua dívida com aquele parcelamento. Ou, de repente, você já fez um pagamento, já tem um DARFzinho lá bonitinho, você quer aproveitar aquele DARF para abater aquela dívida sua.
Tá? Então, a DCTF então, vai ter este objetivo apenas, tá? Porque a apuração do crédito é toda feita na escrituração. Ok? É isso, gente. Bem, muito obrigada. Vamos aqui, fiz algumas anotações, Edgar também fiz algumas aqui. Chegaram algumas dúvidas, mas antes de passar para essas perguntas, só contextualizando um pouco do objeto social das entidades fechadas, que é o nosso público aqui participante, as associadas da ABRAP e bem como da ANSEP, que particularmente cuida dos interesses de contabilidade dessas entidades fechadas. São entidades, pessoas jurídicas de direito privado, que têm por objetivo pagar benefícios de previdência, né, portanto, aposentadoria ou pensão em caráter complementar, uma contratação facultativa, mas, diferentemente do ambiente das abertas, dos PGBLs, nas entidades fechadas não existe finalidade lucrativa. Elas servem, de fato, como uma pessoa jurídica que viabiliza a acumulação para fins de pagamento, tanto que registram a receita já condicionada a um provisionamento técnico de pagamento desses benefícios, de modo que não há um patrimônio próprio, não há uma receita, não há uma geração nem distribuição. Muito ao contrário, tanto os resultados positivos quanto negativos, eles são partilhados pelos próprios membros, né, participantes, patrocinadores desses planos. O patrocínio de uma empresa é também facultativo. Nós temos planos que são os planos instituídos, em que não há a presença de uma pessoa jurídica contribuindo para o seu empregado, são planos custeados exclusivamente pelos profissionais, o ABPREV, um exemplo. Mas temos tantas outras aí no sistema, JusPrev, no âmbito da Justiça, temos Quanta, temos um grande número, importante número de instituídos, e temos os planos patrocinados, tanto por pessoas jurídicas de direito privado, como o senhor comentou, bancos, indústrias, comércio, qualquer pessoa jurídica pode instituir um plano em favor dos seus empregados e co-contribuir para essa aposentadoria e pensão desses empregados e seus beneficiários, ou patrocinadores públicos, né? Nós temos há alguns anos já, inclusive, planos de previdência no âmbito do setor da União e mais recentemente dos estados e municípios, né? Substituindo a figura do regime próprio, trazendo uma transição aí para o regime de previdência complementar, que é o FUNPRESP. Eu queria perguntar uma coisa, não tem assim... nada a ver com os regimes próprios de previdência. Não tem. Não. Porque o regime próprio é instituído por estados. Isso, público, exato. Não, são entidades privadas. É só ligados, às vezes ligado a alguma empresa, ou às vezes é independente. Ou patrocinados mesmo pela União. Okay. Né? Então, nesse caso do FUNPRESP... FUNPRESP é um caso. Exato, é um caso, você tem uma estrutura de uma pessoa jurídica com uma entidade fechada, inclusive associada aqui à ABRAP, e ela recebe patrocínio, no caso da União, do FUNPRESP, como exemplo, invertido em benefício dos servidores, e os servidores poderão contribuir segundo os regimes lá do plano, que traz um regramento contratual, fazendo inclusive uma poupança complementar, adicional. Mas sempre nessa conotação de ausência de finalidade lucrativa, por isso que muitos desses eventos não se aplicam, porque como é um setor estritamente regulado, não se permite nenhuma outra atividade que não seja, mesmo por lei complementar, que não seja o pagamento desses benefícios. Eu anotei aqui algumas dúvidas, Edgar, se por acaso estiver aí conflitando, em seguida passo aqui, talvez algumas delas sejam já coincidentes aqui. De um modo geral, a gente pode dizer que a FD-REINF, ela complementa informações de fontes pagadoras que não estejam informadas no E-Social, correto? Nós podemos conceituar muito bem essa divisão, né? Todas as informações prestadas, todas as informações que são originadas de relação de trabalho, elas vão para o E-Social. Todas as demais vão para a FD-REINF. Ok. Ok? Eu pergunto isso porque muitas das perguntas que chegaram para nós aqui estão relacionadas ao pagamento, né? Num ambiente prático, a entidade fechada, isso repete-se invariavelmente, independentemente do patrocínio público ou privado ou
mesmo a ausência de patrocínio, nos casos em que não houver. A entidade recebe contribuições, essas contribuições têm um tratamento tributário dedutível ou não, dependendo do seu formato, mas em geral dedutível. E num momento futuro, segundo previsão do regulamento contratual, esses recursos são vertidos em forma de benefício, complementação de aposentadoria ou complementação de pensão. E nesse momento incide também, em regra, exceto nas situações de isenção prevista em lei, imposto de renda na fonte. Esse evento que o senhor colocou de tomador e prestador, muitas pessoas estão com essa dúvida. A FDReinf, ela contempla nesse evento ou existe uma projeção para criar um evento específico para... Dos pagamentos. O evento de prestador de serviço, gente, não é. Isso aí essa questão de prestação de serviços que eu citei, citei dos 11% de retenção de contribuição previdenciária, isso na verdade é uma relação comercial Sim. de uma empresa com outra empresa que nós temos. Que contrata serviço de vigilância, por exemplo. Então não é o caso dos pagamentos, né, de benefícios dos planos, tá certo? Os benefícios de planos, deixa eu só ver aqui, se eu não me engano, é o 2070. Exatamente, então 2070. É o evento que nós já demos até um nome para ele, né? Retenções na fonte, tá certo? Então, os benefícios pagos pelos planos de previdência, né? Pelos fundos de pensão, eles devem, os pagamentos desses fundos aos beneficiários devem ser informados através do evento R2070. Tá? Então lá vai ter um campinho lá onde você informa lá o valor do pagamento, qual é o valor retido, né? E todas aquelas especificidades relativas ao imposto de renda, né? Deduções, né? Dependentes, tudo vai estar lá bonitinho, tem espaço, tudo. Nós já formatamos de forma que toda a legislação do imposto de renda consiga ser aplicada ali. Então, mutatis mutandis seria um pouco do formato da DIF, nesse aspecto específico, para mostrar a composição da base de cálculo, né, com eventuais deduções, e a retenção na fonte, e eventuais isenções. Eu não gosto de comparar com a DIRF, porque é mais simples que a DIRF. A DIF hoje, o layout da DIF hoje tem 18 páginas. E o nosso evento aqui, o nosso completo aqui, porque isso aqui, a DIF... A REINF é mais do que a DIRF. A REINF, ela é, além da DIRF, ela tem informações também que hoje estão na GFIP, e ela deve ter, eu não sei agora de cabeça. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a estrutura da REINF é bem diferente e bem mais simplificada. Tá. Agora, Patrícia, deixa eu aproveitar que você está perguntando essa parte. Hoje, como tem muita relação a FDReinf com o E-Social, essa parte de cadastro de pessoa física dentro do E-Social, ela tem uma relação muito grande com o nome da pessoa quando você vai fazer algum pagamento para a pessoa física, que se o nome da pessoa não bater com o cadastro do PIS da Receita Federal, ela dá erro, e você não consegue fazer o pagamento para essa pessoa. Dentro da FDReinf, nesse campo, nesse evento 2070, se o nome da pessoa não conferir com o cadastro na Receita Federal, porque hoje na DIF dá um aviso, dentro da FDReinf vai ser um aviso ou vai ser um erro? Não está prevista a validação de nomes na FDReinf, tá? E mesmo que se houver a validação, de nome, ela não pode dar erro, ela não pode ocasionar erro, tá? Os dados principais de identificação não é nome, no caso da FDReinf, é o CPF, tá certo? No caso do E-Social é diferente. Existem situações em que o CPF do trabalhador é o da mãe. Ele herdou por algum motivo lá, ele pegou o da mãe, não quer tirar o dele. Não pode acontecer isso, porque isso dá depois dubiedade na definição do beneficiário. Qual o objetivo do E-Social? Garantir direitos trabalhistas e previdenciários. A primeira premissa para se garantir direitos é identificando corretamente o trabalhador, tá? Não é o caso da FDReinf aqui, nesse caso. Patrícia, obrigado. Então, assim, de um modo geral, sendo esse o escopo da FDReinf, nós iremos conviver, por enquanto, com a DCTF
nos moldes atuais até ser implementada a CTF Web nesse perfil que você colocou. Tá. Algumas questões também foram nesse aspecto. Nas nossas reuniões para discutir financeira com o grupo da Receita Federal, nos foi dito que existe uma preocupação da Receita em não gerar duplicidade de informações e um eventual confronto em obrigações diferentes. Na E-Financeira, mais recentemente instituída, e os fundos de pensão, em função de terem acumulação, né, de recursos por parte dos indivíduos, estão obrigados a apresentar a E-Financeira, nós tivemos ali que informar basicamente 3 eixos, né, que são o recebimento dos recursos, os pagamentos efetuados e os saldos acumulados periodicamente. Por beneficiário, por plano. E nos casos em que o participante falece e ele tem um beneficiário sucessor, esse novo beneficiário também cadastrado. E nós tivemos uma série de interlocuções para mostrar a diferença da formatação dos planos, né? Porque nós temos planos que são de capitalização individual, em que os saldos ficam muito próximos a uma conta corrente, com variação ali de investimentos, e temos também os coletivos essencialmente mutualistas, e, né, então, todo mundo tem direitos, na realidade, sobre aqueles valores. Sabendo que a ideia da FD-REINF é de não gerar uma duplicidade, será que a gente pode já antecipar nesse formato algum ponto de conexão ou mesmo de coincidência entre o que está oferecido, o que está apresentado hoje já na E-Financeira? Será que esses pagamentos que já estão informados na E-Financeira, já que abrangem não só os estrangeiros, mas também os brasileiros, como ficou bem evidente para nós por parte da Receita Federal, isso vai ser excluído ou a ideia é que realmente nesse ponto se conviva com as duas obrigações? Olha, é uma situação assim que é desagradável até, mas a E-Financeira é a única escrituração que a gente assim não conseguiu integrar. Na verdade, a gente está entregando todo o resto. E a E-Financeira ela caminha em paralelo. Mas eu vou voltar esse tema, ela já foi discutida internamente da Receita. Eu vou voltar esse tema internamente e mencionar o que você está dizendo aqui. Realmente eu estou vendo uma duplicidade muito grande de dados. A ideia do SPED, inclusive, a E-Financeira ele não trabalha assim em harmonia com o SPED. Ele tem o seu... Tem outro enfoque. Ele tem o seu rito próprio, o seu ritmo próprio ali. Entendi. Tá certo? Inclusive é de outra divisão dentro da Receita Federal. Então, por conta disso é que está realmente ocasionando alguma duplicidade nas informações. Tá? Existe uma preocupação do setor a respeito disso, Kruger, porque as entidades, por elas serem sem fins lucrativos e elas têm tetos, né, de despesas administrativas, tudo tende a ser muito enxuto, né? Mesmo as entidades que aparecem na mídia, às vezes com valores altos, aqueles valores eles não estão disponíveis para serem usados, né? Na realidade, eles são o acúmulo das poupanças individuais das pessoas. Então, nessa medida, existe uma preocupação muito grande do quanto vai demandar de custos aí para as entidades. Um outro ponto, e já terminando aqui a minha lista, porque as perguntas estão chegando, sobre o cronograma. O senhor mencionou, assim como no E-Social, que ele variará segundo o faturamento, né? As entidades, isso talvez não seja de seu conhecimento, mas é importante mencionar, as entidades fechadas, elas têm uma planificação contábil própria e que não têm, portanto, faturamento porque não prestam serviços. Segunda etapa. Segunda etapa. Segundo grupo. Para as pessoas jurídicas em geral. Perfeito. Segundo grupo. Ok. Bem, eu assim como órgãos públicos também. Que São também Paulo, se tivesse faturamento, São Paulo seria o campeão. O primeiro da lista. Mas ele entra em segundo. Verdade. Bem, Série B. Deixa eu retomar aqui. Uma associada pergunta. A FD-REINF irá substituir a DIF a partir da sua obrigatoriedade ou haverá uma concomitância de algum período em que as duas terão que ser entregues? Existe essa projeção já no âmbito da Receita? Olha, se o início de vigência da FD-REINF e do E-Social for no início do ano, existe uma grande chance de acabar com a DIF logo no ano seguinte. Agora, nós caminhamos para que isso não aconteça. Inclusive, a previsão é que entre
o E-Social e a Reinf entre para vocês em julho de 2018. E aí não tem condição. Aí realmente, pelo menos esses 6 meses vai ter uma... Mas eu não vejo isso como ruim, não. Sim. Tá? Porque o E-Social, aliás, de DIRF, GFIP, para E-Social e Reinf, gente, é uma mudança muito grande. Então, eu até vejo como saudável as duas caminharem juntos um tempinho aí, tá? Se for só 6 meses, eu acho que é muito saudável. As empresas, mesmo que elas tenham ainda dificuldade de se adaptar inicialmente à Reinf, vai corrigir nos erros, isso não vai dar grandes impactos na DIRF. Gente, a DIRF, ela é a menina dos olhos da Receita Federal hoje, porque ela funciona corretamente para efeitos de apuração do imposto de renda da pessoa física. O imposto de renda da pessoa física hoje é um dos sistemas da Receita assim que funcionam muito bem. Então, nós não podemos abrir mão da DIRF sem ter certeza de que o E-Social vai cobrir adequadamente. Isso vai depender muito dos contribuintes, dos empregadores, a qualidade das informações que serão prestadas pelo E-Social e pela EFD-Reinf. Ok. Tem uma outra pergunta sobre a EFD-Reinf, se ela será mensal. 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 Então, abertura... Diária, como vocês quiserem. Tá. Ocorreu o evento, lembra que eu falei de eventos? Uhum. Não precisa represar as informações, né? Elas tão logo são geradas no sistema, essa é a minha visão, e nem é como representante de governo, tá? Eu, assim, porque eu já tive a minha experiência, sou da Ernst Young, trabalhei com auditoria, consultoria, a minha visão neste ponto ocorreu o evento, por que segurar? Vamos despachar. Então, ela não é... Existe o fechamento mensal, mas as informações, elas podem ser transmitidas muito antes, né? E no final só sobra aquele evento de fechamento. Tá, aquela ideia de não represamento que você tinha colocado. Uma outra pergunta no âmbito da pessoa física. Os serviços tomados de pessoa física, autônomos, contratações que a entidade tem que fazer de autônomos, advogado, um outro profissional liberal, também são passíveis de informação aqui no evento tomador, correto? Não. Não? Elas são informações que deverão ser prestadas no E-Social, porque são informações relacionadas ao trabalho, à prestação de trabalho, de serviço. Então, o advogado... Mesmo sem vínculo? Mesmo sem vínculo. O advogado presta serviço para a empresa e, na verdade, é uma relação de trabalho, tá certo? Então, tudo que é relacionado ao trabalho não vai para a Reinf, vai sempre para o E-Social. Perfeito. Tem uma outra dúvida aqui, mas acho que já foi até esclarecida, que as empresas, as entidades mais especificamente, que não estejam entregando a FD contribuições de PIS e COFINS, porque o seu recolhimento está abaixo de 10 mil, naqueles limites para apresentação, terão que se sujeitar a FD Reinf normalmente, né? Não existe um vínculo de concomitância, né? São obrigações de fato separadas, apesar de no âmbito do SPED. A obrigatoriedade da Reinf não é nova, não vai ser criado nada novo, assim também como o E-Social, certo? Então, se o contribuinte está obrigado, a legislação que determina isso não... Gente, olha, não existe uma legislação específica de E-Social. O E-Social, ele, na verdade, ele foi instituído por um decreto e depois por resoluções de comitê gestor e diretivo. Ele, na verdade, é só uma forma nova de se prestar uma mesma informação que é prestada hoje. Então, não existe alteração de limites, ok? Continua tudo a mesma coisa. Naquele evento que o senhor comentou de cadastro, na realidade, lá nas tabelas, mais especificamente sobre os processos, existe uma situação relativamente comum no âmbito dos fundos de pensão, que são os beneficiários, participantes e seus beneficiários ingressarem em juízo, né, com uma ação na justiça para questionar o imposto de renda quando há bitributação, né? Nós tivemos um período de 89 a 95 em que a 7713 regulou uma outra sistemática, você conhece bem que não era do diferimento fiscal,
e a partir de 95, a 9.250 trouxe aí o diferimento com as temáticas de deduções e incidências posteriores. Isso se aplica na integralidade aqui para as temáticas de previdência complementar. Esses participantes que ingressam na justiça, será que esses processos teriam que, a priori, ser informados nessa tabela de processos e por isso não geraram a incidência do IR no pagamento dos benefícios, porque já foram tributados, alguma coisa assim? Mas é uma... Cumprimento de sentença. É uma informação... Não. Ou liminar. Não, pera. O que eu quero dizer é o seguinte. A informação ela foi prestada... a contestação ela está em cima do que exatamente? Para não ser tributado novamente, é isso? Isso. O participante ele argumenta que ele está recebendo, dentro dos benefícios dele, uma parcela de recursos que ele acumulou numa época em que ele já tributou. Okay. Isso já tem alguma consolidação lá de jurisprudência, mas enfim, entendi. essas ações... Inclusive já foi regulamentado pela Receita numa instrução normativa que abrangeu um período aí, que é a 1343. E aí eu entendi. Então, no ato de receber o benefício, ele contesta aquela tributação. Isso. E aí a fonte pagadora ela não participa, né? A entidade ela não participa desse processo. Ela é oficiada pelo juízo, determinando que ela não faça retenção na fonte ou que faça sobre uma determinada parcela, e ela simplesmente cumpre a ordem judicial, ela não tem nem espaço ali para discutir. Por não haver uma incidência no cumprimento dessas decisões, caberia então informar nessa tabela de processos? Então, na verdade, na hora que for prestada a informação do pagamento, que é o evento 2070, né? Então, não vai ser feita, não deve ser feita a retenção do imposto de renda e, portanto, a informação do desconto, da retenção na fonte não existe. Então, vai-se na tabela de processos, cadastra-se o processo, tá certo? E no ato do pagamento, que é o evento 2070, faça uma referência, olha, não retenção em função de processo número tal, cujo detalhamento está lá na tabela de processos. Perfeito. Uma outra questão aqui, qual a previsão de uma instrução normativa para a FD-REINF? Né? Você falou do calendário para implementação, né? Mas qual a antecedência a Receita espera liberar informações mais concretas para as entidades? Uma informação bem otimista, eu diria que esse mês ainda. Ah, que bom. Mas sabemos que existem também aspectos políticos, né? Ok. Eu creio que até o mês que vem a gente tem essa questão concluída com a publicação da instrução normativa, tudo certinho. Ok. Uma associada pergunta, a retificação da FD-REINF gera multa? Não. Se foi um erro? Por que geraria? Né? Correção, sim. Não tem por que gerar multa, não existe a previsão. Aliás, eu aproveito o tema para dizer que FD-REINF e E-Social, eles por si só não têm nenhuma multa, né? As multas são as já previstas na legislação vigente, né? Então, se tiver alguma multa de alguma obrigação, essa multa está prevista na legislação do imposto de renda, está na 8.212, está na legislação específica de cada tema que essas escriturações abrigam. Algumas perguntas dizendo respeito aqui aos depósitos judiciais, né? Nas hipóteses em que o pagamento não é feito para a pessoa física do participante, esses benefícios são depositados em juízo. Haverá também um campo para essa informação? Enfim, Pagamento como depósito judicial. Isso, perfeito. Que hoje você tem como informar no âmbito da DIF, né? Ela tem um campo específico para esses pagamentos e se a ideia realmente é replicar, não só isso, mas as outras, como você colocou, a base de cálculo, a formação da base de cálculo, algumas perguntas aqui, se pensão alimentícia também vai ter um espaço. Sim, todas as informações previstas na legislação do imposto de renda, elas estão contempladas, tá? Okay. Pensão alimentícia, tudo que está previsto, nós estamos replicando tanto no E-Social como na IFD-REINF. E eu deixo também, claro. eu complemento o que eu já disse aqui. De repente, uma situação não prevista, vocês podem nos alertar. Não, maravilha. Né? A ideia Porque realmente essa construção conjunta, ela é muito importante. De repente, poxa, mas a situação tal não está prevista aqui. Né? Então, esse canal fica aberto.
para que vocês possam olha, a situação não está prevista, ou às vezes está prevista e não foi feito o entendimento correto, de repente precisa mais explicação no manual, ninguém enxergou a solução do jeito que era, né? Então, esse canal, gente, é muito importante a participação de vocês, que são os usuários finais, né, do sistema, ok? Maravilha. Nós temos uma obrigação fiscal que foi instituída, eu aqui vou ousar dizer 3 anos, mas não tenho certeza, que é uma obrigação da Instrução Normativa 1452. Ela foi decorrente de um processo de mudança no tratamento da malha fiscal e que gerou uma inconsistência, que a malha esperava receber informações sobre as contribuições dos participantes e sobre os pagamentos efetuados. E, de repente, houve uma mudança nesse processamento da malha e as entidades foram chamadas por muitos participantes. Foi um momento em que a Abrap atuou muito fortemente na Receita e prontamente atendida. E aí se criou uma obrigação fiscal, que é essa obrigação da 1452. Ela não tem um nome, ela é um layout a partir dessa obrigação fiscal em que se informam as contribuições recebidas dos participantes, muito provavelmente para confrontar com as informações dos próprios participantes, né? No âmbito da dedução. São essas? São os aportes, os valores que as pessoas, os depósitos que as pessoas entregam, né, nos fundos de pensão para os seus planos, para as suas aposentadorias. E na sistemática de tributação, elas são, como regra, dedutíveis. E assim sendo, houve então esse determinado momento, em meados de 2013, em que foi necessário implementar essa obrigação, esse layout, e desde então, anualmente, ele é entregue pelas entidades, normalmente no primeiro semestre, informando as contribuições recebidas das pessoas físicas e gerar esse embate. Existe a ideia de que a FDRINF comporte essas informações na medida em que a gente não teria uma adição de uma nova obrigação com a FDRINF, e sim também uma compatibilização com essas informações que já são hoje prestadas. Chegaram a discutir esse assunto? Eu até desconheço esse assunto, mas posso até internalizar uma discussão. Posso até ajudar né? nesse ponto, Patrícia. Se permite prover. Nesse ponto, a Patrícia, infelizmente, ela não pôde participar de uma reunião que a gente teve com a Receita sobre o novo módulo do E-Financeiro, que é até esse ponto. Da E-Financeira? Da E-Financeira, até o ponto que a Patrícia colocou. A gente tem um conflito muito grande entre o E-Financeiro, por causa da E-Financeira não ir em conjunto com o SPED, eles são um projeto totalmente um projeto solo do SPED. O E-Financeiro são módulos separados, a gente teve a implementação do módulo de operação financeira primeiro. Agora a Receita está colocando um módulo agora de previdência privada, é um módulo que está em desenvolvimento na Receita. Dentro da E-Financeira? Dentro da E-Financeira, e esse módulo de previdência, ele vem para substituir a 1452. Ok. O módulo de previdência. Mas acho que pode ficar um ponto de... É um ponto que a gente tem que colocar em atenção, porque talvez ele entre também em conflito com a FDRINF se for colocar dentro da FDRINF. Duplicidade. Não. Não tem porquê para FDRINF. Tá. Se fosse, seria uma questão de assim, reduzir uma obrigação. Entendi. Não, mas já vai estar comportado na FDRINF, ele trata de pagamentos. Ele é fonte pagadora, e nesse caso ele está funcionando como um recebedor de recursos, certo? Aí acho que isso mesmo. A natureza não tem a ver com a REINF, não. Aqui alguns perguntam sobre o informe de rendimento, se ele será extinto, se mantém, o informe para as pessoas físicas. Para imposto de renda? Isso. Tá, esse assunto ainda está sendo debatido, a solução que nós vamos dar ainda não está fechada. E ele envolve também o E-Social. As duas, o E-Social e a FDRINF, vão gerar dados, né, para a geração desse informe de rendimento. Ainda não está fechado esse assunto. Patrícia. Eu queria tirar uma dúvida com o Gruger. Quando a gente olha todos os eventos, a gente vê que a FDRINF ela tem um evento de fechamento, né? E dentro das entidades fechadas, a gente tem alguns tipos de recolhimento, e aí cada recolhimento tem seus fatos geradores. E o fechamento, ele, como o Paulo explicou, se eu entendi errado, por favor, não corrija. O evento de fechamento ele vai servir para que as entidades encaminhem e, através da DCTF Web, façam o seu geramento das suas guias de recolhimento. Só que a gente tem fatos geradores e guias de recolhimento que são diários. A gente tem um evento lá, a gente tem um recolhimento que faz o pagamento de uma pessoa física. Ao fazer o pagamento, você tem o recolhimento do IR, que é o dia.
E o fechamento ele é mensal. É para expatriado, né? Ou seja, podemos então concluir que vai ser feita alguma alteração de data de recolhimento depois no futuro ou não? Vocês vai ter, porque assim, o e-social, apesar de também ter um fechamento, você tem eventos diários, você tem eventos mensais. Inclusive lá no e-social também tem essa questão. Tem, inclusive no e-social pagamento por prestação de serviço pelo trabalho a não residente fiscal no país. Exatamente. Então, nesses casos, olha, primeira coisa, não temos ainda dentro da DCTF Web, eu já comentei, mas vou frisar, o imposto de renda, tá? Só temos contribuição previdenciária. O imposto de renda deve entrar numa segunda etapa de forma paulatina. Ainda não temos uma solução para este caso, mas eu também não vejo problemática. Você transmite o evento e já pode gerar a guia. Já pode gerar guia automaticamente. Já pode gerar a guia. Né? Mas isso ainda é uma solução futura. Né? Teremos inicialmente na primeira fase apenas contribuição previdenciária. Outras duas perguntas que chegaram aqui já para a gente entrar em linhas finais. O IOF. As entidades, elas, como dito, têm como uma finalidade principal o pagamento de benefícios previdenciários, mas a Lei Complementar 109, que rege a atividade, autoriza a realização de empréstimo exclusivamente a esses participantes. Então, são empréstimos feitos por parte da entidade para os participantes e tem as reservas previdenciárias como uma garantia, uma relação não comercial, mas que foi historicamente aí preservada pela lei por se tratar de uma proximidade muito grande nessa formação da poupança do participante. E aí, com isso, incide o IOF, naturalmente, como regra, já que se trata de um mútuo financeiro. E algumas pessoas têm perguntado aqui se esse IOF será declarado numa outra informação ou se a ideia é, por ele ser retido na fonte, nessas operações de empréstimo com o participante, também ser informado aqui nos eventos da FD-REINF. Não há essa previsão. Não há essa previsão. Tá ok. Tá. Um outro ponto. Mas eu gosto de anotar esses pontos, porque eu adoro simplificar. E se você está pagando, está retendo, por que já não consolidar ali, né? Mas o IOF é tratado por uma outra área da Receita, né? E aí eu teria que internalizar essa discussão. Ok. Então, é um IOF retido sobre pagamentos... na realidade, é sobre a operação de empréstimo. Sobre uma operação de empréstimo. Sobre operação financeira. Não, a REINF não vai entrar. Não vai entrar. Não, aqui não vai entrar. Eles vão querer colocar dentro... Porque não é propriamente um pagamento. Eles vão colocar dentro da eles vão querer colocar dentro da E-financeira. O ideal seria que a E-financeira tivesse aqui, talvez até consolidado com a REINF. Ideal. O evento, algumas pessoas têm mandado aqui perguntas sobre como funcionaria o evento 2070, se ele comportaria os vários códigos de receita dos DARFs, que nós inclusive temos uma variedade, porque na incidência, por mais que a dedutibilidade seja a mesma para todos os formatos de planos, a incidência do imposto de renda varia segundo a opção que o participante tenha feito. Ele pode optar pela tributação regressiva, que é aquela que diminui conforme o tempo de acumulação, ou ficar na regra geral da tabela progressiva. E aí, com isso, nós temos códigos que variam segundo essas opções e segundo o tipo, se é o resgate, se é pagamento de benefício, se é pagamento de pensão. Então, esses códigos eles estarão refletidos na FD-REINF? Sim, normalmente. Todos os códigos em vigor hoje, né? Todos eles estarão contidos na FD-REINF. As informações hoje prestadas na DIRF serão migradas para a REINF. E um detalhe importante, não calculamos nem conferimos o cálculo do imposto de renda. Isso é feito depois numa operação interna de processamento. Então, os senhores é que devem fazer os cálculos corretamente, definir qual método utilizado, né? E fazer o cálculo e a retenção normalmente para prestar informação. Certo? A conferência depois pela Receita é feita num procedimento interno ainda nem previsto, tá? Porque a FD-REINF ainda não existe ainda. E para fechar, eu acho até que vai na linha um pouco do que o Edgar falou sobre a DEPREV, Edgar. Então, a ideia seria
não ter essa informação da DEPREV no âmbito da FD-REINF, pelo que vocês a mesma coisa da IN 1452. 1452. A DEPREV também vai estar dentro do módulo da E-Financeira, módulo de Previdência Privada. DEPREV é aquela obrigação fiscal para a escolha, né, do regime regressivo do progressivo. Okay. Bem, em linhas gerais, o senhor quer fazer alguma outra consideração? Eu acho que pelo que o Samuel colocou aí, quer dizer, se a gente tem oportunidade, à medida que surgir aí as dificuldades nossas, a gente pode recorrer, eu acho que é isso que exatamente o objetivo, né, da gente fazer esse webinar, é isso, é colocar essas dúvidas que vão surgir, sabe que hoje foi o início, né, na hora que realmente o pessoal receber e começar a praticar, vai surgir como surgiu no E-Financeiro, a gente vai ter que naturalmente usar aí o expediente que o Samuel está nos apresentando, está nos concedendo, que eu acho importante, e aí você dá um esclarecimento com qualidade para os nossos associados. Qual a melhor forma dessa interação com a Receita? No canal de informação, a preferência para esse uso? Sim, ou sugestões sobre o layout que está disponível? A gente poderia estabelecer aqui porque o ideal é que haja uma canalização, uma centralização, né? Então, pode contar conosco. Vai chegar de quanto? 200, 300 pessoas, todo mundo. E de repente tem muita dúvida que é comum a diversos. Então o ideal é que haja uma triagem, tá certo? A consolidação numa planilha e o envio para mim. Eu já faço esse modelo com as empresas piloto, né? Elas consolidam, se organizam lá, montam lá uma planilha, tá certo? E eu respondo a planilha para elas, mando respondido. A gente pode utilizar esse mesmo expediente. Edgar, podemos fazer pouco essa linha. Quando implementamos o E-Financeiro, que levamos até um auditor fiscal para fazer uma apresentação, ele colocou exatamente isso, porque ele não pode receber e-mail de várias entidades. Não posso. Então nós aqui vamos filtrar, né? Isso. O Edgar, a doutora Patrícia, vamos filtrar os questionamentos que surgirem e vão mandar você já filtrado, para exatamente não ter essa dificuldade. Você está colocando aí, porque senão realmente vai ser um trabalho... se vocês me mandarem 1000 questões, eu não consigo responder. Já não conseguimos hoje. Mas 100, 50, já é mais tranquilo. Um pouco mais fácil. E às vezes dessas 1000, a repetição é muito grande, né? Tem, às vezes, a mesma questão sendo perguntada 4, 5 vezes. Por quê? Porque um pergunta, o outro também tem a mesma dúvida, tá certo? E a hora que há a consolidação, essa eliminação de redundância acaba, né? E outra coisa, às vezes não conseguimos fazer o fechamento, aí nessas questões anteriores, até o Edgar e a Patrícia trabalham muito unidos, né? Então, nesse questionamento, eles vão até, realmente esse manual saiu, mas tem aqui um item que não está coincidindo com aquela explicação que tivemos, o que a gente está passando para o associado. Nesse momento, nós teremos que procurar, tem que corrigir isso aí, quer dizer, é uma questão de fazer um intercâmbio assim, bem intenso de informação, para evitar que essas dúvidas surjam e que não sejam corrigidas, porque na hora que que a entidade for fazer o preenchimento, ele vai ter dúvida. E essa dúvida, se tiver no manual, ele vai seguir, mas eu segui o manual. Aí, de repente, alguma coisa que está no manual que realmente não está coincidente com o que vocês querem. Pode ser que o manual, inclusive, esteja uma lacuna, tem uma lacuna lá. Não, conte conosco para fazer esse trabalho, inclusive para as associadas, encaminharem a ABRAP, nós podemos compartilhar a Comissão Técnica Jurídica, da qual eu faço parte, a Comissão Técnica de Contabilidade, da qual o Edgar faz parte. Nós temos feito esse trabalho conjuntamente, e a ideia realmente é aproveitar esse espaço, novamente agradecer à Receita Federal pela disponibilização do seu tempo e especificamente do seu trabalho propriamente, que com certeza foi de grande valia aqui para contextualizar essa obrigação. E de antemão pedimos desculpas às entidades com as quais nós não pudemos responder especificamente as perguntas, tentamos ao máximo, mas aquelas que não foram respondidas serão consolidadas para envio para a Receita Federal ou até mesmo no que pudermos auxiliar, eu e o Edgar estamos aqui à disposição. Então, agradecemos mais uma vez a ANSEP por todo esse apoio, ao grupo técnico todo da ABRAP, que viabilizou esse encontro no âmbito do webinar. E feitos esses agradecimentos aí, desejo uma boa tarde a todos e um bom resto de semana. Perfeito.